Pessoal, Almir Neves da Hub KN por aqui. A gente vai passar agora junto com vocês o que é, na minha opinião, o melhor relatório de vendas do ano. É o relatório feito anualmente aí pela empresa de CRM Salesforce, que já está na sua quarta edição. É um dos materiais que a gente usa aqui na empresa para fazer o nosso planejamento de vendas, para fazer o nosso planejamento de tecnologia, para entender para onde o mercado está indo. Então vou passar com vocês meio que ao vivo, né? É a primeira vez que eu vou ler ele com mais calma, vou fazer isso junto com vocês. É como se fossem esses vídeos de reacts que tem lá no YouTube para ver o que tem de bacana. Eu já vi que fala de Sales Operations, que é a nossa área de atuação tecnológica. Eu já vi que fala de toda essa mudança aí que a gente teve por causa, né, da pandemia e de como as relações de venda vão mudar muito aí nos próximos meses e quem sabe nos próximos anos. Então, com certeza, é um dos relatórios muito bacana para a gente acompanhar. Foram entrevistadas mais de 6.000 pessoas. Fica comigo, vamos passar aqui um pouquinho ele tela a tela. Espero que vocês gostem e me contem depois no final o que vocês tiraram de legal disso tudo. 6.000 pessoas responderam à quarta edição do relatório da Salesforce. É muito bacana ver que ele é um relatório global, um pouquinho decepcionado que não tem América Latina, mas como a gente sempre acaba de alguma forma seguindo aí um pouquinho, né, o que acontece principalmente aí nos Estados Unidos, na América do Norte. Então acho que é um relatório que traz uma visão muito bacana, um relatório que foi feito de maio desse ano até junho e a gente vê realmente uma visão mais ampla, né? Então o relatório fala muito, né, dos representantes de venda, do Sales Operation, que é, né, eu diria hoje uma das grandes tendências dentro de vendas, né, que é você trabalhar o enablement da sua equipe, né, trabalhar a questão do Ops de revenue, né, de receita, tentar entender por onde vem a receita, tentar entender como que se conecta tanto a parte de atendimento, como a parte de vendas, como a parte de prospecção, né? Acho que ele fala muita coisa legal assim também na organização de vendas, o como organizar melhor a equipe. Então, esse relatório é muito legal assim, porque ele é um relatório que traz uma visão muito boa, né, de profissionais em várias, eu diria assim, em várias etapas de performance, né? Então ele coloca aqui, né, que os respondentes, né, as pessoas que participaram desse relatório estão aí entre as pessoas de alta performance, as pessoas de performance, né, aí eu diria moderada e as pessoas abaixo da performance, e a gente que está na área de venda sempre tem muito claro essa visão, né? A gente sempre tem aquele profissional, né, que entrega os resultados além do esperado, as pessoas que realmente trabalham dentro das metas e as pessoas que a gente sabe, né, que tem que melhorar um pouquinho e evoluir. E até ele coloca aqui uma coisa que eu acho bacana isso, né, que não estão confiantes na habilidade de fechar os negócios, né. Então, é um relatório que ele se divide em três grandes áreas. Ele se divide na área aí de ferramentas, na área da operação de vendas e na área da liderança. Vamos passar um pouquinho por cada uma delas aqui para gente ver o que ele está falando, né? Então, quando a gente fala assim, né, o que vem acontecendo hoje no mundo, uma das coisas interessantes realmente é isso. A gente sabe que as viagens cessaram, né, que a venda cara a cara aí realmente é uma venda que vai ser cada vez mais difícil. E eles falam isso aqui, né, que é muito importante se evoluir no relacionamento de longo prazo com os clientes, né, trabalhar a importância de se construir, né, a confiança antes da venda, de continuar trabalhando isso após a venda, e que realmente muitos dos representantes de vendas que responderam esse relatório entendem que a forma que se vende realmente tem mudado muito e a forma que se vende, né, vão trazer novas responsabilidades. Então, quando questionados se, né, a sua liderança, se os seus gestores entendem, eu acho que boa parte trabalham que sim, né, que entendem, né, os desafios do dia a dia, se eu sou encorajado pelo líder da minha área para priorizar essas relações de longo prazo, né? Se as relações estão mais fortes ou não. A gente vê que realmente
O pessoal que está dentro das empresas, né, esse azulzinho mais escuro são os inside sales, né, e o pessoal, né, no azul mais claro são os outside reps, que eles chamam aqui, o pessoal de campo, né. Então a gente vê que o pessoal que já está acostumado a trabalhar no inside sales, ele acaba realmente tendo, né, um pouquinho mais de tranquilidade com tudo que está acontecendo, e o pessoal que acabou sendo trazido para dentro do escritório por causa da pandemia tem aí uns desafios, né, de tentar se restabelecer, né. Então, se está clara a questão de autonomia, de processos, o como que isso é compartilhado com as suas lideranças. Eu acho que um dado bem bacana aqui é isso aqui, né, de que cada vez mais também a gente nota que a gestão da empresa, as lideranças têm pedido para o pessoal fazer as anotações, né, acompanhar melhor os processos, usar a tecnologia. Então isso é algo que a gente vê como uma empresa de tecnologia vê como positivo, né? A importância de cada um, né, tá trazendo os dados do que está acontecendo, está utilizando aí uma ferramenta de CRM, como todos sabem, esse Salesforce é hoje uma das lideranças do mercado, mas não somente ela, mas a gente nota que realmente isso, né? Ó, então o que está começando a ser mais automatizado, né? O que precisa ser melhorado. Então a gente vê aqui questão de proposta, as oportunidades. Então a gente nota outra coisa que eu acho muito bacana, que é algo que a gente sempre tem visto na empresa, os high performances, né? Aqueles profissionais que têm uma performance maior, normalmente eles usam muito bem a tecnologia a seu favor, né? Então a gente até fez um estudo recente num dos nossos clientes aqui, de que ao olhar que os melhores vendedores eram aqueles que melhor utilizavam o CRM, que melhor faziam os follow-ups, que utilizavam as automações, utilizavam os tasks. E ficou muito claro isso. Quando você utiliza a ferramenta a teu favor, você vende mais. Então isso também se demonstra aqui nesse relatório, né? Então, como que você procura informação aí para muitas vezes estar acionando, né, o teu prospect, né, aquele potencial lead, então as notícias, você está conversando aí muitas vezes com pessoas do mercado, são as fontes aí de dados, né, as fontes de informação, digamos assim, que te ajudam muitas vezes a puxar uma conversa, ter um item específico ali para colocar na pauta da próxima reunião, reaquecer um contato quando você lê alguma coisa bacana sobre eles, né? Então a gente entra agora em Sales Operations. Sales Operations é a nossa área de expertise aqui na Hub KN. Para quem não sabe, a gente criou o Jordan. O Jordan é um Digital Assistant que foca em Sales Operations. Então a gente ajuda as empresas nessa parte do enablement, que é o que? Fazer as equipes estarem prontas, fazer as equipes estarem alinhadas, muitas vezes com as comunicações de marketing e venda, trazer gente nova para o time e ajudar no tempo de rampagem. A gente trabalha junto aos dados do CRM, aos dados da ferramenta de vendas que você usa para identificar, né, o que está acontecendo, para trazer as melhores práticas. Então, quando a gente fala em Sales Operations, que é uma coisa que vem sendo cada vez mais utilizada, é algo que nasceu muito nas empresas de tecnologia e hoje começa-se a trazer isso, a gente olha que cada vez mais, né, o Sales Operations ele começa a ser estratégico para as empresas e cada vez mais o Sales Operations sai da área de vendas e começa a englobar essa visão de CRM, né, a área de prospecção, essa área de você trabalhar, né, a venda em si e também a área, né, de CS, aí, de Customer Success, de atendimento, onde a gente consegue muitas vezes maximizar a receita de um determinado cliente, né? Então a gente vê bem isso, né? A gente olha que é uma área que cada vez mais aumenta a sua responsabilidade e é uma área que está em evolução, né? Então quando a gente vê que 85% dos profissionais de venda, né, entendem que o Sales Operation é cada vez mais estratégico, né? Então a gente vê bem isso, né? Essa mudança, né, do planejamento para a análise da performance, para a coordenação das estratégias de vendas, para a implementação de novas tecnologias para a área comercial, para o treinamento dessa equipe, né? E para essa gestão multifuncional é realmente aí
né, o description do Sales Operation mais moderno e imagina você fazer tudo isso com a ajuda da inteligência artificial, com a ajuda, por exemplo, do Jordan, que é o nosso AI, a Salesforce tem o Einstein aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu sei que eles falam aqui do Einstein também, tudo isso te ajudando para te dar os insights, né, que a tua empresa precisa para ser mais ágil, para vender mais e para entender melhor essa dinâmica de mercado, né? Então a gente nota que a experiência do cliente, né, está cada vez mais sendo integradas ao Sales Ops, né, e que os top, né, Sales Ops eles acabam realmente fazendo essa ponte entre todas essas áreas, não só conquistar o cliente, manter bem o cliente feliz dentro da empresa, aquilo que a gente ouviu lá em cima, de você estar aí dentro, né, dessa nova dinâmica de confiança. A gente tem uma palavra que a gente acha muito bacana e quando a gente começou a pensar na empresa aqui, era excepcional e foi muito importante. Você ser o Trust Advisor, né, que eu acho que é um dos grandes desafios nossos, cada vez mais, você ser o parceiro de confiança do teu cliente, né? Então, quais são as ferramentas, né, que foram implementadas? Obviamente, a gente vê aí a questão das videoconferências, né, como a principal ferramenta, até por questão aí da pandemia, a inteligência artificial, as ferramentas de mobilidade, né, os sistemas de CRM e as ferramentas de prospecção foram aí as 5 grandes ferramentas que foram implementadas, né, nessa transformação digital durante esses meses aí, durante esse último ano, né? A gente nota toda a questão de como a inteligência artificial vem ajudando, né? Então, as pessoas que aproveitam ao máximo disso, né, elas tendem realmente a ter uma diferença de performance. A gente tem um indicador aqui que eu acho legal aqui, né, que a gente nota que a gente está realmente 2,8 vezes, né, mais propensos a usar a inteligência artificial, né, os high performances, né, os profissionais de venda, né, e aqui ao lado direito aqui a gente nota bem isso, né, a maioria dos high performances das organizações, né, estão usando tecnologia para melhorar seus processos e sua experiência do consumidor. Então a gente tem, né, o AI como realmente uma ferramenta que traz impactos positivos, né? Traz impactos positivos porque a gente consegue, por exemplo, entender as necessidades dos clientes. O Jordan, o nosso AI, ele faz um trabalho muito bacana, por exemplo, de analisar o histórico de pedidos, ver se aquele histórico de pedidos está dentro, né, da realidade que é acostumado. Então, pegar, por exemplo, uma área que a gente domina muito bem aqui, que é logística. Então, eu tenho uma empresa que sempre, né, faz a exportação de 50 containers todo mês. Esse mês ela vai exportar apenas 30 containers. O Jordan já avisa a equipe comercial, já faz um flag, ó, alguma coisa está errada com essa empresa. Daí cabe, obviamente, ao gerente da conta, né, a pessoa responsável por fazer um contato para tentar descobrir o que está acontecendo, né? A gente pode usar a AI para fazer o forecast de venda, para dar essa visibilidade da atividade. Então essa é outra coisa muito bacana que a gente tem aqui, por exemplo, onde a gente consegue comparar os melhores SDRs com aqueles que estão chegando na empresa, quais são as práticas que são utilizadas, a inteligência competitiva, priorização de lead, como melhorar o seu tempo. E, obviamente, cada vez mais a gente vê também a inteligência artificial sendo utilizada, né, para fazer essa personalização do atendimento ao cliente. Então, a gente nota, né, o AI como algo cada vez mais presente na operação de vendas. A gente olha o AI também, né, como uma ferramenta que vai cada vez mais ajudar na análise, na execução, né? E não, como diz aqui, não é uma ferramenta que está vindo, né? Não é uma tecnologia que está vindo para roubar o emprego das pessoas. Quem conhece a gente aqui na HubKN sabe que a gente é sempre muito transparente com nossos clientes, de que a inteligência artificial está ainda numa infância muito, né, eu diria assim, a gente está ainda nos baby steps, né, estamos dando os primeiros passos, muita coisa para acontecer, muitas limitações ainda técnicas que precisam ser vencidas. Então, quando a gente olha tudo o que a gente tem para evoluir, né, a gente olha sempre
como uma evolução conjunta ao vendedor, né? Uma ferramenta para dar os insights, uma ferramenta para ajudar, uma ferramenta para tirar dúvidas, mas não uma ferramenta, né, para, como é que se diz, tirar o vendedor do lugar. Então aqui também fala-se muito disso, né? Puxa, vamos implementar isso, vamos usar o AI, inclusive, para nos ajudar, né, nas novas contratações, como identificar bons profissionais, que é outra área bem interessante do que vem acontecendo. E a terceira parte do relatório, né, é a parte que fala da liderança de vendas, é a parte que a gente sabe, né, que tem muito a ver com você que é o executivo de vendas, com você que sofre essa pressão de ter que bater a meta, né, de ter que continuar crescendo, de muitas vezes de não perder mercado. E a gente entende que um momento atual, né, é um momento realmente de recuperação, né? Então, quando ele fala aqui e ele se relaciona muito bem com isso, né? Todos entendem, né, todos entendem e estão confiantes que daqui para frente a gente vai realmente recuperar as vendas, vai realmente trabalhar isso, né? A gente tem os Organization Current Ability to Close Deals, ou seja, né, você ainda continua com uma habilidade de fechar as vendas. A gente notou que, obviamente, alguns segmentos foram muito impactados pela pandemia, mas outros nem tanto. Outros a gente viu que, né, continuaram mantendo a sua performance, continuaram sendo ágeis. E quando a gente vê aqui as estratégias de crescimento para os próximos 12 meses, a gente vê que os VPs de venda realmente ali quase, vamos pegar aqui, eu diria que 40 com 22, com 24, todos estão realmente muito bem, né, desde moderado até completamente confiantes. Então, existe sim aí né, uma visão positiva do que tem vindo pela frente, né? Pessoal, teve um trovão gigante aqui, a gente está numa super chuva aqui, sou aqui de Curitiba, né, para quem não sabe. Ontem a gente teve uma tempestade aqui e hoje o tempo está meio rebelde, então se vocês ouvirem aqui, é um trovãozinho aqui que acabou de estourar aqui no nosso microfone aqui, né? Então, eu achei muito legal também, né, essa visão, né, de que, puxa, vamos focar na recuperação, vamos focar no crescimento, vamos utilizar a tecnologia para isso, né, vamos fazer a transformação digital que acabou sendo acelerada durante esse ano como uma das prioridades, né? Então a gente olha aqui que a gente, né, vê a questão do orçamento, da cultura, da estrutura organizacional, da habilidade da equipe, do reskill, que é você precisar retreinar a tua equipe, né, trabalhar a estratégia, trabalhar a tecnologia, como coisas que estão na pautas aí dos principais executivos de venda, dos principais gestores e cada vez mais vão fazer parte do nosso dia a dia, né? E a gente olha muitas vezes essa questão, que na minha opinião é uma questão muito importante, que é esse reskilling, né, da equipe atual. Eu acho que é algo que cada vez mais vem sendo forte como prioridade executiva, como prioridade de estratégia. Chegou a área da gente pensar realmente se a nossa equipe de vendas tem os skills necessários, quais são esses novos skills que precisam ser trabalhados, entendendo um cenário de que cada vez mais, né, na minha opinião, a gente vai migrar para o inside sales, a gente vai migrar para vendas internas. Então, muitas vezes a pessoa não tem aquela habilidade tecnológica, né, de fazer talvez uma demo à distância do seu produto. Muitas vezes a pessoa não tem, né, aquele conhecimento das ferramentas ou não utiliza ao máximo o potencial do CRM. Então, isso é, né, as nossas prioridades executivas, prioridades que cada vez mais fazem parte do dia a dia, né? E acho que as próximas, né, considerando assim, os próximos 12 meses, né, quais são as táticas do sucesso, né? Então, que nem os gestores colocaram aqui, é realmente você aumentar a flexibilidade, né, ter um pouco mais de flexibilidade com o seu cliente, entender que muitos clientes estão passando por momentos delicados em sua operação e que precisam,
né, talvez um pouquinho mais de atenção, talvez uma flexibilização na questão da política de preço, nas negociações, trabalhar a questão dos dados, que eu acho que é crucial para que a gente tenha, né, uma informação mais precisa e que a gente possa, por exemplo, usar uma inteligência artificial em cima daquilo, simplificar os processos de venda. Eu acho que uma coisa que eu tenho visto muito em alguns clientes aqui, uma necessidade da gente ser cada vez mais ágil, né? Então, quando a gente vai responder um cliente, a gente precisa fazer uma proposta ou a gente precisa dar um retorno. Realmente, aquele que responde mais rápido muitas vezes acaba conquistando a venda porque está em frente, né? Olhar o como fazer essa prospecção, né? Esse outbound, como ser mais efetivo, como ser mais personalizado, sair um pouquinho do varejão, assim, sair um pouquinho, né, do modo spam e realmente talvez trabalhar com account-based marketing e fazer um trabalho mais de longo prazo e trabalhar muitas vezes as parcerias que possam te ajudar a maximizar isso, né? Então aqui tem um gráfico muito bacana quando a gente olha aí por algumas áreas específicas, por algumas indústrias específicas, de que quais são as prioridades que você tem dentro dessas indústrias e como trabalhar isso, né? E quando a gente está falando, por exemplo, no automotivo, que é uma das áreas que a gente adora aqui na Hub KN, uma das áreas em que o Jordan, né, gosta muito de trabalhar aí com a rede de dealers, com a rede aí de parceiros, no planejamento de, de forecast de vendas. Então a gente olha bem isso, né, que você pode, por exemplo, pegar a área automotiva e as prioridades são, né, expandir novas geografias em novos mercados, olhar muitas vezes outras verticais e trabalhar, né, a questão da entrega diferenciada dos produtos, né? Outra área que a gente gosta muito e vem desenvolvendo um trabalho muito legal é a área de healthcare, essa área de saúde, né? Que é, puxa, como que eu faço para ir mais rápido para o mercado, né? Como que eu aumento essa minha capacidade de go-to-marketing, também novas verticais, né? E também como muitas vezes entregar o produto de forma diferenciada, tecnologia, né? Que eu acho que é um campo muito legal, sempre em crescimento, né? Também crescer em novas geografias, é, como fazer o crescimento dentro das próprias contas. Eu acho que isso é uma das coisas muito legais, que muitas vezes a gente não maximiza o potencial que a gente tem do cliente dentro, né, do próprio cliente. Então, muitas vezes eu tenho um potencial de upsell, eu tenho um potencial, né, de cross-selling, e é legal a gente olhar isso. E a gente tem áreas realmente que são, né, áreas que foram muito impactadas aí pela crise, como o transporte e a hospitalidade, que é também aproveitar ao máximo os clientes atuais, né, olhar onde estão as oportunidades e como crescer. Então, um relatório assim, gente, muito bacana, na minha opinião, um dos relatórios mais profissionais do mercado. Daqui para frente a gente tem todos os gráficos de como foram feitas as respostas, né? Não vou entrar aqui passo a passo neles, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas eu acho que é interessante sempre a gente olhar o que está acontecendo, né? Então a gente entende que a gente vive um momento de muita transição, né? Um momento que foi aí um pouco atípico, né? Um momento que a gente sabe que refez a gente pensar, né, muitos paradigmas, refez a gente pensar muitas coisas que eram dadas como verdades absolutas. Eu realmente acompanho alguns dos nossos clientes aqui na Hub KN e fico muito feliz de ver que muitos, né, mantiveram suas metas, bateram suas metas, continuaram crescendo. Quando a gente vê muito essa abordagem nova, tecnológica, essa abordagem das startups, que é uma abordagem, né, que eu sempre gosto de falar, não é uma abordagem somente metodológica, é uma abordagem metodológica, tecnológica, com talentos. Juntando tudo isso, eu vi que boa parte de clientes que eu imaginava que iam sofrer muito nessa pandemia mantiveram suas metas, bateram suas metas. A gente tem cliente aqui que, inclusive, né, expandir o mercado. Então, esse era um pouquinho que a gente queria trazer para vocês de uma forma bem rápida. É, na nossa opinião, o melhor relatório. É um relatório que a gente usa aqui na Hub KN como
um dos nossos direcionadores estratégicos. Quando a gente nasceu, foi a nossa fonte de inspiração, né, a nossa fonte de consulta, e a gente entende que o mercado de vendas está passando por uma transformação muito bacana, muito positiva, muito tecnológica, e estamos aqui para ajudar vocês, né, principalmente aí nessa parte de Sales Ops, nessa parte tecnológica, nessa parte de inteligência artificial. Quem quiser conhecer um pouquinho mais como a gente pode trabalhar junto, né, fica meus dados de contato. A gente está aqui para trazer inovação, para trazer tecnologia, para trazer inteligência artificial para o teu processo de venda, para te ajudar a vender cada vez mais e principalmente dar voz aos dados que a sua empresa tem. Muito obrigado, gente!